Graça e paz, boa noite. Estamos aqui transmitindo via YouTube, aqui de nossa igreja, na nave do templo, na rua Deputado Lacerda Franco, 318 Pinheiros. Será uma alegria recebê-lo em nossos cultos presenciais, aos domingos às 9 horas da manhã. Você é bem-vindo. E os acolho com as palavras de 2 Timóteo. O capítulo é o primeiro, o versículo é o de número 10. Diz assim: E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Palavras de Deus para o povo de Deus. Que coisa boa, não é mesmo? E esta vida é oferecida gratuitamente a todo aquele e aquela que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Vamos louvar ao Senhor? Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, nesta vida e além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor e fruindo seu amor. Seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Amém. O bom pastor, esse é o nosso Jesus Cristo. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Querido Deus e Pai, como é bom e agradável viver em união.
Como é bom e agradável cantar louvores a Ti. Obrigado, Jesus, por interceder por nós e por Sua Igreja continuamente. Agora abra nossos ouvidos e mentes e corações e dá-nos a compreensão da Tua Palavra, que será explanada. Que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma parte importante, não somente do nosso culto, mas da nossa vida, é quando a gente para um pouquinho e conversa com Deus, coisas de não estamos fazendo certo. Por isso, lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Convido a todos para um momento de confissão, para juntos confessarmos a Deus os nossos pecados. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai de misericórdia, Tu fazes nascer o sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Tão grande é o Teu amor por nós. Tu és bom para aqueles e aquelas que esperam em Ti e Te buscam de todo o coração. Reconhecemos que não somos dignos de Tua misericórdia e de Tua bondade, pois nosso coração está cheio de egoísmo. Apesar de não termos mérito, Tu nos abençoas. Em nome de Jesus pedimos que perdoes os pecados que cometemos em pensamentos, palavras e obras. Perdoa também o pecado que cometemos por nossa omissão. Tem piedade de nós, Senhor. Por isso que eu oro em Teu nome. Amém. E a palavra que é anunciada de graça e perdão para nós, ela se encontra lá no livro de Deuteronômio. O capítulo é o de número 7, o versículo é o de número 9. Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que coisa boa! Com essa palavra, somos animados a saber que nós somos perdoados. O importante também nesse nosso momento de culto é lembrar que os dízimos e as ofertas servem para manter a obra da igreja. Deus não precisa de dinheiro, mas cada igreja tem as suas despesas. Ninguém é obrigado a dizimar, mas quem desfruta da igreja deve ajudar a mantê-la. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com o pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 6 até o versículo 7. Muito obrigado por sua fidelidade a esta obra. Vamos louvar ao Senhor? Dentro de mí
Graça e paz, irmãos e irmãs. Para o nosso culto, eu queria trazer uma reflexão breve sobre o texto que está lá em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 29. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, mande-me ir contigo para cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Também eu queria ler o texto que está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19. Porque ele fala mais ou menos um pouquinho sobre Pedro. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, antes de conhecer Jesus, Pedro e seu irmão André, eles eram pescadores. Assim como o pai deles também era pescador, e provavelmente eles aprenderam a pescar desde muito novo. Pedro ele era familiarizado com barcos. Ele conhecia as águas da região onde morava. Ele tinha experiência com tudo aquilo. O barco era um lugar onde Pedro trabalhava desde muito novo. E também era o lugar onde ele ia para pensar, para se acalmar. E nós podemos ver isso lá em João, capítulo 21, versículo 2 e 3, que diz: Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo ao barco, e naquela noite nada apanharam. Logo após a morte de Jesus, então, Pedro vai pescar. Ele entra no barco e vai para o mar, se afastar de todos os problemas. A partir de tudo isso, podemos dizer que Pedro se sentia confortável em um barco no meio do mar. O que para muitos de nós é algo apavorante. Para Pedro, aquilo é a sua zona de conforto. A definição para a zona de conforto é a seguinte: zona de conforto é uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causem nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. É o lugar onde o indivíduo ele se sente seguro e de forma alguma ameaçado. Depois desses textos que nós lemos, resta alguma dúvida de que essa é a zona de conforto de Pedro? Mesmo sendo uma zona de conforto um tanto perigosa na nossa visão, mas é ali que Pedro se sentia bem. Quando pensamos em zona de conforto, logo imaginamos um sofá ou uma cama. Um lugar onde podemos relaxar e esquecer os nossos problemas. Mas o exemplo de Pedro nos mostra que nem sempre zona de conforto é isso. Às vezes é um lugar para descansar o nosso corpo, mas às vezes é um lugar também simplesmente que nós estamos acostumados. Zona de conforto é tudo aquilo que já estamos acostumados a fazer, que nos sentimos confortáveis para fazer. Nossa zona de conforto pode ser o nosso trabalho, pode ser um relacionamento e até mesmo a igreja ou um ministério. Não é só porque frequentamos a igreja e atuamos em um ministério que estamos fora da zona de conforto. E isso é uma coisa que nós cristãos devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós achamos que por estar todos os domingos na igreja, por fazer parte de algum ministério, o meu caso, por exemplo, de estar aqui pregando ou realizando a liturgia, de alguma forma fazendo algo para que a igreja continue caminhando, e nós achamos que isso é estar fora da zona de conforto, mas nós podemos estar enganados. Porque normalmente quando a gente fica fazendo alguma coisa por muito tempo, aquilo se torna a nossa zona de conforto. E agora você pode estar se perguntando, por que a zona de conforto é algo ruim? Por mais confortável e seguro que possamos nos sentir, a zona de conforto também nos prende no mesmo lugar.
não há crescimento na zona de conforto, não há novidades. Se nós permanecermos na zona de conforto, estamos condenados a viver sempre a mesma coisa, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Lembra quando eu disse que o trabalho, um relacionamento, até a igreja pode se tornar uma zona de conforto? É muito fácil para nós nos acomodarmos no nosso trabalho e não fazermos nenhum esforço para subir de cargo ou melhorar o ambiente em que passamos boa parte do nosso tempo. Nos acomodamos em um relacionamento e também nos acomodamos na igreja, fazendo sempre a mesma coisa da mesma maneira, sem nos importarmos com o resultado. Ou mesmo podemos até ter um resultado melhor, mas nós não mudamos, para não mexer em time que está ganhando. A zona de conforto ela tira o nosso ânimo, porque tudo se torna monótono e comum. Voltando para o nosso texto principal, lá em Mateus 14, quando Jesus vem, os discípulos acham que estão vendo um fantasma e se desesperam. Mas a partir do momento que Jesus fala com eles, eles se acalmam. E Pedro ele tem a ousadia de dizer, versículo 28, e respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo para cima das águas. E Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. Pedro ele quer ir na direção a Jesus. Ele quer um encontro ao seu mestre. Ele sai do barco, onde é a sua zona de conforto, e caminha. O convite de Jesus aos discípulos é de sair da zona de conforto. E é o convite que ele faz para nós também. Mateus 16, 24 diz, Então disse Jesus aos discípulos, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus ele nos chama para o novo, para desbravar novos horizontes. Muita gente pensa, quando lê esse versículo do Mateus 16, 24, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E quando as pessoas leem, elas interpretam da forma que eu preciso negar quem eu sou, eu preciso negar aquilo que me torna diferente. E não. O que nós precisamos entregar tudo para Deus. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos buscar aquilo que Ele nos direciona. E a partir do momento que Ele direciona. Sair da zona de conforto não é nada confortável. Porque nós precisamos abandonar aquilo que estamos acostumados. Abrir mão da nossa segurança para enfrentar o medo do desconhecido. Mexer no time que está ganhando, mesmo com a incerteza de que pode dar errado. Mateus, capítulo 14, versículo 30 ao 33, diz assim, Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se, estavam no barco e adoraram-no, dizendo, És verdadeiramente Filho de Deus. Se mantermos o foco em Jesus, Ele estará com a mão estendida pronto para nos salvar. Não pense que é porque você está na zona de conforto que você não será atingido. Sempre haverá dificuldades, batalhas, algumas você pode até escolher lutar ou não, mas sempre será atingido pelas consequências dela. Jesus ele nos chama para lutar ao lado dele, em vez de fugirmos dos problemas ou tentarmos lutar sozinho. Filipenses capítulo 3, do 7 ao 14, diz assim, Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando saímos da zona de conforto para vivermos para Cristo, todo o resto perde o seu valor.
porque temos ao lado o Salvador da humanidade. Não é possível cumprir o ID se estivermos na zona de conforto. Não podemos ter um relacionamento saudável com Deus sem sair da zona de conforto. Viver fora da zona de conforto é difícil, mas é gratificante, porque fora dela estamos verdadeiramente juntos do Pai. Jesus ele nos chama para sair da zona de conforto, para ampliarmos não somente os nossos horizontes, mas principalmente ampliarmos o reino de Deus. Chega de viver na monotonia, chega de viver um relacionamento superficial com Deus. Está na hora de sair da superfície, mergulhar na presença de Deus, sem nada te segurando. Abandona toda a boia, toda a corda, tudo que te mantém flutuando e mergulha na profundidade do amor e da graça do Pai. Vamos orar? Pai, nós agradecemos. Agradecemos porque nós estamos aqui hoje. E se nós estamos aqui hoje é porque a sua misericórdia tem recaído sobre as nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos mostra quais são nossas zonas de conforto. Nos dê força e coragem para sair delas, Pai. Que nós possamos, Pai, nos entregar a Ti, Pai. Nos entregar um relacionamento profundo com o Senhor. Que nós possamos buscar sempre melhorar, sempre crescer. Pai, não permita que a nossa vã sabedoria, Pai, a sabedoria do homem, nos engane falando que não, porque você está na igreja, está tudo certo. Não, Pai. Nos mostra, Pai, revela a zona de conforto e nos ajude a sair dela, Senhor. Nos mostra, Pai, o que nós podemos fazer pelo reino. Nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor Jesus. Faça a sua obra através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Aproveita, tira um tempo essa semana para você pensar na sua vida, pensar em quais são suas zonas de conforto e ora para que Deus possa te guiar para sair delas e para que você possa se aprofundar no relacionamento com Ele. Deus abençoe e uma ótima semana a todos.